Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Ramalho Nolasco, canal exclusivamente para ensino bíblico. Aqui nem pregação não é, porque eu não sou pregador, mas como Deus me dá o discernimento, eu venho e trago para vocês palavras abençoadas. E hoje o tema é: por que Davi era homem segundo o coração de Deus? Mas antes que eu fale alguma coisa para vocês, eu vou mandar um alô ao grupo Badegão, o grupo da minha família, e daqui a pouco eu vou até compartilhar esse vídeo lá para que venha abençoar a vida de todos, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um que está assistindo esse vídeo e deixe seu like, tá? Se você gostar do vídeo. Se não, você compartilha ou comenta, mas deixa um sinal de que você visualizou meu vídeo, tá bom? Olha, para começar, a Bíblia fala que Davi adulterou, que Davi matou o esposo da mulher adúltera e que Davi fez muita coisa errada na vida dele. Só que mesmo assim, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha o que está escrito aqui, 1 Samuel 13, 14. Se você estiver com Bíblia, me acompanha aí. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Olha o que diz. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, está escrito assim: já agora não subsistirá o teu reino, ou seja, falando sobre Saul. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o teu Senhor, não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ou seja, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, ou seja, um homem segundo o seu coração. E três coisas chamam a atenção na vida de Davi e que comprovam que realmente Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quais são essas três coisas? A primeira, Davi nunca culpou a Deus pelos seus pecados. Onde que está escrito? Vamos lá para o Salmo 68, versículo 6. Olha o que Davi fala aqui. Salmo 68, versículo 6. Olha o que está escrito. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexames que te buscam, ó Deus de Israel. Davi quis dizer o quê? Que as pessoas que te buscam, Deus, não venham ser envergonhadas pelos meus pecados nem pelos meus erros. Porque eu sou culpado pelos meus próprios erros. Eu não culpo nem o diabo pelos meus erros. Porque tudo que eu faço e tudo que eu venha a sofrer são consequências dos meus erros. Então Davi sempre culpou a si mesmo pelos seus próprios erros. Esse foi o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Davi sempre quis Deus no lugar de destaque. Eu vou provar para vocês aqui em 1 Crônicas, capítulo 17. Olha o que Davi escreve aqui. 1 Crônicas, capítulo 17. Que todas as vezes que Davi tinha uma vitória, Davi exaltava ao Deus de Israel, porque ele sabia que ele só estava lá porque Deus o exaltara. Olha o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Está escrito assim, olha. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que mora em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Ou seja, Davi viu que cessou todas as guerras, já vencia todos os seus inimigos, e que ele já tinha a sua própria tenda, já habitava na sua própria casa. Então ele parou e pensou assim: não, se eu estou habitando na minha casa, onde habitará o Deus de Israel, cujo Deus me iluminou, me escolheu e me tornou rei? Então Davi quis fazer uma casa para o Senhor. Como ele não conseguiu, pelas suas transgressões, pelo muito sangue derramado, Deus escolheu seu filho Salomão para que viesse edificar o templo. Mas Davi, ele sempre quis exaltar a Deus. Ele sempre quis que Deus tivesse uma posição de destaque. Porque ele imaginou assim: se eu estou na minha casa, Deus tem que estar na sua casa, Deus tem que estar no seu santo templo, para que todos, de todos os lugares, venham o adorar. Então, o segundo ponto era que Deus sempre estava em posição de destaque próximo a Davi, porque Davi sempre posicionava Deus no estado elevado. E o terceiro ponto era que Davi era humilde de espírito. Davi era um homem, apesar de ser rei de Israel, ele era humilde de espírito. Vamos ao Salmo 51, ver o que fala sobre Davi. Engraçado que depois do pecado de Davi, que Davi adulterou com Betseba, matou Urias, o profeta Natã chegou, proferiu uma parábola para ele e falou que um homem tinha várias ovelhas e que chegou um amigo de longe
e que meia tantas ovelhas ele decidiu matar a ovelha de que só tinha uma. E quando Natan perguntou para Davi o que aquele homem merecia, Davi falou que ele merecia morte. Só que na verdade o profeta estava falando de Davi. Davi, por ser rei, Davi poderia fazer o quê? Cortar o pescoço do profeta Natan, poderia mandar enforcá-lo ou coisa do tipo. Só que ele não, ele reconheceu que ele estava totalmente errado. E o que Davi fez? Ele foi ao templo de Deus e fez a seguinte oração. Eu vou falar somente um trecho dessa oração. Salmo 51, versículo de 2 a 4, olha o que diz aqui. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneiras que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi era rei, ele poderia se exaltar e falar, não, eu peguei essa mulher porque essa mulher fazia parte do meu reino, e eu como rei tenho direito a pegar a mulher que quisesse, e blá, 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 blá. Só que Davi não fez isso. O que Davi fez? Ele reconheceu o seu erro, ele falou, Senhor, eu pequei, mas somente contra ti pequei. E ele reconheceu que estava errado pela sua humildade de espírito. Então essas três coisas chamou a atenção de Deus na vida de Davi. Que Davi nunca culpou a Deus pelos seus erros, que Davi sempre quis pôr Deus em posição de destaque, e que principalmente Davi era humilde de espírito. Tá bom? Não sai daí não, tá? Terminando esse vídeo, clica no próximo vídeo que irei gravar agora, e já postar no meu canal, que o vídeo é Por que Pedro tinha que negar a Jesus? Porque Pedro tinha que negar a Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida e obrigado por ter ficado até aqui comigo, tá bom? Um abraço!